Olá, boa tarde a todas e todos. E boa noite, já tem um pedaço do Brasil que já é boa noite lá para o norte. Nós continuamos aqui com a nossa maratona de entrevista com personalidades e políticos brasileiros na luta pela democracia, pelo retorno à democracia, pela libertação do Lula, pelo direito dele, como qualquer outro brasileiro, ser candidato ao que ele quiser, inclusive a presidente da República. E hoje está aqui conosco uma figura fascinante, um brasileiro, como diz lá em Minas Gerais, um brasileiro com cabelo na venta, que é o senador e ex-governador Roberto Requião. Eu vou contar uma passagemzinha rápida aqui para dizer para vocês como é que eu conheci o Requião. Já tinha cruzado com ele antes, quando a gente fez uma campanha para tentar fazer o Itamar Franco vencer o Michel Temer dentro do MDB. Perdemos, voltamos de rabo entre as pernas. Por causa do Itamar, né? Por causa do Itamar. Que Deus o tenha. Mas eu, na verdade, em 2002, eu estava com o João Pedro Stedley e com o Dom Tomás Balduino, que era da Comissão dos Índios, Pastoral Indígena, e fizemos um abaixo-assinado aqui de brasileiros para apoiar a primeira candidatura do Hugo Chávez a presidente da Venezuela. E alguém me falou, liga para o Requião que ele é capaz de assinar. Eu falei, bom, o Requião não vai nem me atender. 10 horas da noite eu peguei na lista telefônica, na época tinha lista telefônica, olhei o número do telefone do PBX do Palácio, entendeu? O telefonista, quero falar com o governador, ela não perguntou quem era, caiu na mão de um assistente ali, um tenente, e eu disse, quero falar com o governador Requião, quem é? Fernando Moraes de São Paulo. Aí apareceu o Requião, governador, atendeu, falei, governador, estou aqui, expliquei para ele o que era. Ele falou, eu assino. Falei, mas então eu queria ler para o senhor o texto. Ele falou, se é você, o Stedley e o Dom Tomás, e se é a favor do Chaves, não precisa nem ler, pode botar meu nome. Está aqui conosco hoje essa figura que vive um momento de profunda solidão, porque passou a ser uma das raras figuras desse enorme partido chamado PMDB, em quem a gente pode votar de olho fechado. Requião, muito obrigado por estar aqui. Eu sei que você está. Eu acompanho pela internet, pela televisão, a sua cruzada pela redemocratização. Então eu sei que seu tempo é curto. Agradeço em nome de toda a nossa tropa que nos acompanha sua presença. Já tem um monte de pergunta, quem quiser pode mandar pergunta aqui. Quem quiser, além de mandar pergunta, pingar um tostão na cuia do blog aí, que vocês sabem que nós vivemos de colaborações coletivas. Isso é fundamental hoje. Hoje é fundamental. Não depender, não ter o rabo preso com nenhuma instituição, com nenhum banco. Na linha da Márcia Tiburi. Na linha da Márcia Tiburi. Não prender o rabo com ninguém. Então, Requião, eu vou começar fazendo uma pergunta que a maioria das pessoas que vieram até agora fizeram, que é o seguinte: para onde é que nós vamos, Requião? Para onde vai o Brasil? Nós estamos há 3 meses das supostas eleições. Para onde vamos nós, Requião? A resposta que eu vou te dar não é minha, é do Lewis Carroll. Alice perguntou para o gato, onde fica a saída? E o gato retrucou, depende. E ela? Depende do quê? E o gato? Depende de para onde você quer ir. O que nós queremos? Nós queremos eleger um presidente, nós queremos garantir um estamento partidário, ou nós queremos começar a mudança definitiva da economia brasileira? Eu acho que o que define é qual é o objetivo do esforço que nós estamos fazendo agora. Eleger um presidente da República é suficiente? Eu acho que não. Um presidente da República sem um parlamento nacionalista e progressista não vai fazer nada. Ele vai acabar lançando uma carta aos brasileiros, depois sendo obrigado a fazer composições e termina, se insistir numa posição a favor do Brasil, caçado, afastado, preso, como a Dilma e como Lula. Então, eu acredito que nós temos que pensar numa mudança
quanto mais rápido possível, se a gente puder fazer amanhã, e você sabe melhor que eu, né, Fernando, você que lida mais com a história do que eu, em determinados momentos um acontecimento catalisa e acelera as transformações. Mas eu acho que a gente tem que ter sempre em vista uma atuação de médio prazo. Nós precisamos de uma proposta para o Brasil, soberana. Eu acho que nacionalista hoje é o mais apropriado, o nacionalismo progressista, para a gente não cair na mão dos bolsonaros da vida. Eu acho que uma visão keynesiana, inspirada na nova política alemã dos anos 30, do Horace Greeley e Armachach, na política do Franklin Delano Roosevelt, né? Política documentada pelo Keynes, Sim. Investimentos públicos, participação pesada do Estado na retomada, nacionalismo. Nacionalismo. O Trump está fazendo isso agora. Nós aqui temos a tal emenda 95, Fernando, que proíbe investimento público. Por 20 anos. Por 20 anos, e o Trump libera 1 trilhão e 500 bilhões de dólares para recuperar a infraestrutura norte-americana. E o Congresso dá. Então, até lá nos Estados Unidos, o caminho é o caminho da participação do Estado no momento de recessão. Quem é que vai investir na recessão se não o Estado? Qualquer capitalista procura o lucro imediato. E não havendo a possibilidade de consumo, ele não investe. Só o Estado pode retomar o crescimento econômico durante a recessão. Foi como o Japão saiu na associação do Estado japonês com o Keidanren, foi como saiu a Alemanha, depois com a barbaridade que o Hitler fez, sim, com o sucesso da economia. E como saiu os Estados Unidos, com o New Deal, né? Um novo pacto. Sim, sim. Novo pacto que foi diminuição de carga horária dos trabalhadores, aumento do salário e investimento público. As authorities, né? Empresas do município, do Estado e da União recuperando a infraestrutura, e até hoje o Exército cuida dos portos, das hidrelétricas. É uma coisa impressionante a solução conhecida, e aqui não. Aqui é uma volta à barbárie, a revanche do capital financeiro contra o Estado Social. Podemos até depois conversar mais sobre isso, sobre o que aconteceu com o Estado Social na Europa, com a derrota do nazismo e a perestroika e a glasnost na União Soviética, porque o Estado Social na Europa surge com o medo dos países do comunismo. Sim, cercada depois da guerra pelo... Claro, o nazismo é derrotado, né? Liebesraum, o espaço vital, a União Soviética avança e eles puseram a mão na cabeça. Meu Deus! Lá vem eles, temos que ceder. Então, cederam políticas sociais, cederam para as minorias, cederam para o meio ambiente. Com medo do comunismo. De repente cai a União Soviética, né? Cai o degelo, a glasnost, sim, e a reconstrução, que é a perestroika. Daí eles vêm com tudo e se apoiam no quê? A mesma coisa que está acontecendo hoje aqui nessa guerra híbrida. Primeiro, precarização do Estado com a valorização do Banco Central. Banco Central independente, o Estado se transforma no gendarme, no Estado policial para reprimir a revolta do povo sacrificado. Primeiro, ponto de apoio de um tripé. Segundo, precarização do parlamento com financiamento privado de campanha. Não há mais programa partidário. Há um financiador de campanha. Não vale mais o discurso do palanque. Eu vou defender quem pagou a minha campanha. Esse é o Congresso de hoje. Isso se dá no Brasil, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal e no Senado. E, em terceiro lugar, a precarização do trabalho. Fim de todas as garantias trabalhistas, todas. Previdência privada na mão da banca, e a destruição de um país submetido ao capital financeiro internacional ou a interesses geopolíticos de países como os Estados Unidos. Não, hoje aqui nós temos 3 bancos que controlam todo o sistema financeiro brasileiro, que é o Bradesco, o espanhol lá, o Santander e o Itaú. E o Itaú. São o verdadeiro governo do Brasil. Você citou os Estados Unidos como exemplo. Você vai aos Estados Unidos, você vê a quantidade de bancos municipais. São milhares, né? Era a tese do velho Fernando Gasparian, lembra? Exatamente. Vamos liberar a estrutura bancária no Brasil, como é tabela o teto dos juros e pulveriza o sistema bancário. Pulveriza o sistema bancário. Aqui não, aqui nós temos um monopólio, estão mandando no Banco Central e mandando no país. Agora, que cá entre nós. Diz que o Temer é o presidente da República. O Temer é um peão nesse tabuleiro. Você conhece o Michel e eu também.
40 anos. 40 anos. Temos uma vida, você mais do que eu, que é paulista, mas o Michel nunca falou em neoliberalismo, em destruir a Petrobras, em entregar o Nunca petróleo, falou em em nada. acabar com a CLT. Mas ele é transformado em presidente e, como Com essa um tarefa. peão nesse tabuleiro, presta o serviço a quem financiou o golpe parlamentar. Agora, continuando na Alice e no Gato, e como fazer? Como fazer? Não há a perspectiva de perdermos as eleições. Embora eles, os adversários, não tenham candidato, eles inventam um João Dória, um Huck desses aí, põe a Globo para apoiar. Não há perspectiva de uma ruptura radical da nossa parte. Nós vamos permitir que isso que está acontecendo hoje deixe de ser um golpe e passe a ser algo legítimo? Eu levantei hoje meio deprimido, Fernando, mas o que nós podemos fazer, nós estamos fazendo aqui. O Fernando pediu apoio de vocês que estão nos acompanhando para a manutenção do blog vivo. Ou do Fernando, ou do Atushi, ou do Paulo Henrique Amorim, a revista do Nino Carta. Nós temos que dar apoio a essa imprensa alternativa, porque senão nós vamos ficar com a narrativa exclusiva dos meios de comunicação que estão na mão do capital financeiro. Eles têm aí 500 ou 600 especialistas em economia com uma narrativa falsa, dizer que não há outra solução a não ser o liberalismo econômico, que já destruiu a Grécia, que inviabiliza o governo na Espanha, que atrapalha a vida da Itália, que fez a Inglaterra sair da União Europeia. Que o único que está resistindo é o pequenino Portugal. Com a geringonça. Com a O geringonça. que era a geringonça? Um acordo de partidos progressistas, que era, segundo a narrativa oficial da mídia financiada pela banca, destinado ao fracasso. Chamaram de geringonça. Geringonça. Eles pegaram o nome e curtiram o nome. É a geringonça que vai consertar Portugal. O que é a geringonça? Keynesianismo puro. Aumento de salário, investimento público e garantia do trabalho, emprego. E Portugal está saindo da crise. É o único país da Europa que sai da crise. Está saindo da crise, exatamente. É o único país. As pessoas perguntam, senador, com uma certa insistência, o que é que o senhor ainda faz do antigo PMDB, hoje MDB? Por quê? Por que o senhor não saiu? A Isabel de Freitas pergunta, mais do que pergunta, ela faz um apelo. Sai, senador, vai para o PT. Mas os defeitos que o PMDB tem, e eu acho que são muitos, não são muito diferentes dos defeitos do PT. Agora, quando a manutenção do governo da Dilma precisou de apoio, eu no PMDB me manifestei com clareza. A mesma coisa em relação a essa absurda prisão do Lula hoje. Eu pergunto a você, nós não estamos no Brasil? Seria para sairmos do Brasil porque temos uma política absolutamente corrompida e um governo intriguista que está acabando com conquistas sociais e com o processo civilizatório do Brasil que está sendo interrompido? Não é por aí. Eu acho que nós temos a obrigação de mantermos a militância no nosso partido, porque a base partidária do PMDB não é a base parlamentar. A base parlamentar foi corrompida pelo dinheiro do financiamento de campanha, esse famoso tripé do liberalismo econômico contra o Estado Social. Mas a base partidária no interior, os pequenos comerciantes. Eu acho, por exemplo, que o PT tem uma presença de trabalhadores muito mais forte que o PMDB. Ele se identifica com o trabalhador. O PMDB é mais classe média que, pela narrativa da imprensa, se imagina capitalista. Mas veja, se imagina, mas em determinado momento não age como tal. O PMDB votou a favor da barbaridade da reforma da CLT, mas não votou a Previdência. Não votou a Previdência. Porque o mesmo pequeno empresário do PMDB tem uma tia que é professora, tem um tio que é funcionário público, ou trabalha numa empresinha que fundou, e ele mesmo diz, eu tenho um empreendimento, eu sou capitalista, mas amanhã depois eu estou em dificuldade e preciso ter a segurança de uma aposentadoria. Não vou entregar isso para o Santander, para o Bradesco e para o Itaú. Então, ele se identificou com o aposentado, mas não se identificam com o trabalhador, porque não dependeram do trabalhador para se eleger, se dependeram do dinheiro do financiamento de campanha. O Tony Terra pergunta se o senhor acredita, com convicção,
que nós vamos ter eleições presidenciais em outubro. Seria o Tony parente do Osmar? Eu acho que não. Pela pergunta, não deve ser parente, deve ser outra terra. Do Rodrigo Cambará? Do Rodrigo Cambará. Do Érico Veríssimo. Tony, eu acho que... Penso como você. Eles não querem perder a eleição. Eles fracassaram completamente. Esse liberalismo econômico que trouxeram para o Brasil é um zumbi, é um morto-vivo. Ele fracassou na Europa. Ele dificulta a vida da Merkel na Alemanha. O Macron está completamente liquidado do ponto de vista popular. Acabou com a Grécia. Dificulta a Itália. Um primeiro-ministro da Itália inventou votar a prevalência dos bancos e caiu. O italiano não aceitou, né? A geringonça de Portugal é a exceção. A Inglaterra se afasta pelos BRICS. É um zumbi, um morto-vivo, que pede asilo no Brasil e em função da corrupção da política brasileira. Mas veja bem, corrupção também ideológica, sim, filosófica, sim, e corrupção financeira de uma boa parte, por causa do financiamento das campanhas eleitorais. Estão entregando o país. Eu não consigo entender como a Câmara Federal votou essa última entrega de petróleo. Uma cessão onerosa dada à Petrobras para ela se capitalizar num determinado momento, uma empresa pública. Eu acho até que dada indevidamente, porque a Petrobras tem muito sócio privado, sim, ela devia ser estatizada de uma vez. 80% do petróleo conhecido no mundo é de empresas estatais, porque os países não abrem mão dessa riqueza que é o motor possível para o seu desenvolvimento no momento. Ah, não, tem energia alternativa. Sim, mas pelo menos meio século vai durar isso. A alternativa não é 5% da energia fornecida no mundo hoje. A eólica, a solar. E é claro que nós temos que investir nisso. O xisto é uma alternativa. O xisto é petróleo, né? Sim. O xisto e o shale gás americano, né? Que é o gás que você retira das rochas que ainda não são xisto. Se forem xisto, tem que ferver, cozinhar, para sair o petróleo. E aí você já... Daí injeta gás, detergente, pega o gás, liquefaz o gás, e foi isso que derrubou o preço do petróleo no mundo, para estourar a Venezuela, a OPEP e o Brasil. E o Irã. E o Brasil quando achou o pré-sal. Em quem Roberto Requião vai apoiar? Fábio Machado perguntando. Quem Roberto Requião vai apoiar para presidente? E para governador do Paraná? Eu fiz uma pesquisa dentro do PMDB, na base dos convencionais, colocando o meu nome contra o Meirelles. A minha pesquisa foi surpreendente. Eu acho que contra o Meirelles, antes deles começarem a agir, comprar os convencionais, eu fiz 80% dos votos. Ué, mas eu não vou... Eu me filio de novo, se você for candidato, eu não vou vender isso para vocês aqui, nem para você, Fernando. Eles não começaram a comprar ainda, né? E depois o partido está em mãos da extrema-direita partidária. Eu ficaria sem recurso, sem esquema, seria cristianizado no processo. Eu acho que nós temos que votar num candidato que consiga reunir numa visão nacionalista, keynesiana nesse momento, que é o caminho que nós podemos ter, progressista, fraterna. Nós temos que reunir os progressistas brasileiros, a chamada esquerda brasileira. Esquerda, para mim, é a solidariedade. A direita é o egoísmo, o individualismo, é esse horror que bota a criança em jaula nos Estados Unidos. E, como diz o último documento da nossa igreja, do Papa Francisco, sujeito extraordinário, hein? Esse é e eu podia fazer uma piada de mau gosto. Vou me converter. Eu podia fazer uma piada de mau gosto, apesar de ser argentino. Mas sendo argentino, tendo vivido o peronismo de esquerda e de direita, ele é o que considera um peronista mais à direita e virou um papa extremamente progressista, inteligente, fez valer a formação jesuíta. E radical no sentido etimológico da palavra, né? Ele vai na raiz das coisas. E é o sujeito que está se opondo ao capital financeiro hoje. E citando a Bíblia, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. E quem é esse Mamon? É o diabo? É o chifrudo? Não. Mamon é uma palavra que em hebraico significa singelamente dinheiro. Mamon é o dinheiro, o domínio do dinheiro. Não se pode servir a Deus, é o dinheiro. Não se pode servir ao povo brasileiro e aos banqueiros. E ao dinheiro. E o Papa se opõe a essa financiarização com força. O último documento da igreja é magnífico, publicado pela Sagrada Congregação da Fé. E assinado pelo Francisco, pelo Bergoglio. Um documento maravilhoso. Então, eu acho que esse é o problema. Nós tínhamos que ter um projeto de governo
e um candidato e uma base de candidatos a deputados e senadores apoiando esse projeto. Isso eu quero te perguntar em seguida. Ler os comentários dos superchats que estão acima. Ah, sim, já tem gente pingando aqui, olha. Luciano Miaki, Galério, ou deve ser Valério, é Galério mesmo, Costa, Mariângela Ozzi. Maravilha. O que o senhor acha do povo ir para a rua? Eles pingaram, a Mariana quer saber o que o senhor acha de botar o povo na rua para derrubar esse Vou povo? responder com o Emir Sader e com Tasso Genro, acho que hoje. Sim. É muito bom que o povo vá para a rua, mas tem que ter um apoio na estrutura partidária, na estrutura do Ministério Público, na estrutura jurídica, tem que ter um apoio institucional. O povo na rua hoje vai provocar uma reação militar em nome da garantia da institucionalidade e não vai a lugar nenhum. Não há consciência do que está acontecendo no Brasil. A consciência tem que ser levantada. Por isso que eu me disponho a participar de todos os blogs, a estimular a todo mundo a contribuir com qualquer coisa para os blogs que existem, por pouco que seja, para manter essa discussão, que é uma discussão que levanta a consciência da população. O povo foi para a rua por causa de R$20 da tarifa em São Paulo, de ônibus, porque foi controlado pela mídia televisiva. Não é só por aí, a gente tem que saber o que está acontecendo. É a guerra híbrida. São os países geopoliticamente interessados que o Brasil não seja a potência, que não seja industrializado. O povo não entendeu ainda o que é a tal ponte para o futuro. É o dependentismo do Fernando Henrique. O Brasil tem que ser o celeiro do mundo, sem indústria. Sem transformação da matéria-prima. Vender minerais e grãos. soja. Vender soja, minerais e grãos sem industrializar. Trabalho semi-escravizado com o fim da CLT. Um governo com essa cantiga liberal. Mas isso já não pegou. Não existe a possibilidade de um governo de direita ganhar uma eleição no Brasil hoje. Até porque eles não têm candidato, né? Não tem candidato. Eles estão pior do que os progressistas. Os progressistas não têm candidato porque estão prendendo, afastando e criminalizando. Veja bem, e não vou aqui fazer campanha contra a Lava Jato, né? Eu saudei a Lava Jato em prosa e verso. Até o momento que ela passou a ter um veso político, filosófico, ideológico e programático. Ela atingiu a corrupção da política brasileira, mas só pegou o setor nacionalista e progressista, esqueceu o resto. Promove o resto, não esquece. O senhor por acaso vê, se eu traçou o perfil do que seria um presidente de esquerda, progressista, que é isso, uma pessoa generosa, é o oposto do... Tem alguém com esse perfil aí? Programa, Fernando. Disputando. Programa, Fernando. Eu acho, por exemplo, eu me coloquei no PMDB, né? Mas eu só poderia ser candidato se eu fosse o candidato de um projeto nacional com apoio do Partido dos Trabalhadores, do PMDB e dos outros partidos. Isso não é razoável agora, não vou nem especular nesse sentido. Mas nós precisávamos primeiro de um programa e depois, a minha opinião, hoje, o Lula deve ser candidato até o último momento. Se o Lula deixar de ser candidato, o PT se desagrega, ele desaparece. Porque ele não tem essa solidez filosófica e ideológica que nós desejaríamos. Ele não é um partido keynesiano, ele não é um partido de centro-esquerda, ele é um partido que capitalizou esse sentimento de exclusão de uma parte da sociedade. Mas a estrutura que se candidata no partido, os militantes que se candidatam, acabam fazendo aliança pela direita. Isso que estão fazendo com a Lídice na Bahia. Estão sacrificando a Lídice, que é uma aliada preciosa do PT, do PSB, para colocar como candidato um sujeito que é um bom sujeito, eu conheci lá, mas é um cabo de direita, é o tal do Coronel, o presidente da Assembleia. Não é mau sujeito, mas ele vai no Congresso Nacional votar contra o trabalhador e contra todas as ideias básicas que coesionaram o PT. Estão fazendo isso apesar do Lula e apesar da Gleisi, e já se manifestaram a favor da Lídice. A mesma coisa pode acontecer no Amazonas com a Vanessa Graziotin, porque o pessoal está se desgarrando no salve-se quem puder para manter o emprego, o cargo eletivo conseguido com a possibilidade da imagem do PT, mas com composições que não tem mais nada a ver com esta visão que consagrou o PT como um partido popular no Brasil. Mas esse esgarçamento que o senhor vê, isso aí
por acaso, permite prever que depois de superada essa crise, ou pelo menos depois das eleições, haja uma reorganização partidária? Porque, por exemplo, é impossível o senhor continuar no PMDB. Bom, mas é isso que nós estamos fazendo aqui. Agora, o que eu acho? Até a última hora, Lula. Na última hora, então, arranja um candidato. Um candidato, eles têm falado muito, os petistas. Eu não discrimino ninguém, gente muito séria. Mas o meu candidato hoje seria o Celso Amorim. Sim. Na reta final. Foi responsável pela política externa do Lula, tem uma visão importantíssima para o Brasil e para o mundo. Ele não é uma força popular, um orador de massa, mas ele daria a garantia de que o Brasil passaria a ser respeitado no concerto das nações, porque ele foi um dos realizadores da política do Lula. Ele, o Samuel Pinheiro Guimarães. Sim. E na última hora ele não precisava nem participar de debate nem nada. Sai o Lula porque não deixam registrar a candidatura dele, entra a candidatura do Celso Amorim, estamos votando num programa. E é algo, guardadas as devidas proporções, é uma espécie de golismo. Câmpora na Argentina. Sabe? Ou Câmpora, el tío. É algo semelhante, algo semelhante. O senhor vê perspectiva, o senhor não é do PT, claro, mas convive com essa gente. Além de não ser do PT, eu fiz oposição à política econômica do PT com o Meirelles e fiz oposição dura à política econômica do PT com Joaquim Levy. Sim. Isso era uma capitulação dos interesses nacionais e dos trabalhadores, os interesses do Brasil soberano e industrial. Eu fiz oposição. Mas é evidente que o Lula fez uma política que integrou milhões de pessoas no mercado de trabalho, no mercado de consumo, fez que o Brasil fosse respeitado, cometeu erros, eu critiquei, e não vou criticar agora, não é a hora, mas a candidatura do Lula hoje, se possível, seria um ponto de apoio, porque ele aprendeu, ele hoje sabe aonde errou, ele sabe com quem ele está, e ele poderia, um referendo revogatório, anular essa papagaiada toda. É possível? Claro que é possível. Eu soube que o senhor fez um negócio que me deixou rindo nesse momento de tanta depressão, que o senhor mandou carta para todos os embaixados. Eu não, a Frente Nacional Mista de Soberania. Agora veja bem. Dizendo precisa informar o que a carta continha. Avise aos empresários que estão comprando pedaços do Brasil. Comprando mercadoria roubada. Estão comprando mercadoria roubada. Mas veja, como é que eles compraram esses postos de petróleo? Em real. Nós estamos numa recessão. Desapropria isso tudo, emite real. E como nós estamos numa recessão brutal, a emissão não vai significar um processo inflacionário e devolve isso para o Estado. Porque o petróleo ainda é, no caso da Petrobras, o motor possível para a retomada do desenvolvimento. Petróleo retirado em solo brasileiro. Antigamente a gente tinha que importar um pouquinho, porque as refinarias reclamavam um blended, uma mescla com petróleo mais fino. Sim. O pré-sal é o petróleo fino. Hoje nós não precisamos importar nada. E refinado no Brasil. Então o petróleo tem que ser um instrumento do nosso desenvolvimento. Mas não. E o preço do barril pode cair para $8, que o pré-sal continua sendo viável economicamente. Mas daí temos alguns impostos e tal. Vamos falar em $30. $30, que está muito bom, tá? 70. Muito bom. E agora eles dizem, não, é o imposto dos estados. O imposto dos estados é o mesmo há 20 anos e não havia essa coisa. Claro que você pode mexer nos impostos dos estados. E eu mexi como governador do Paraná. Fui governador 3 vezes. E eu baixei o imposto do diesel, que é o responsável pelo preço das mercadorias transportadas, e reflete no preço das mercadorias, eu baixei para 12%. No Rio de Janeiro era 32%, para beneficiar o comércio interno do Paraná e do Brasil. E ainda disse para esse pessoal que distribui e vende na bomba: se vocês não venderem o petróleo mais barato do Brasil no Paraná, que tem o imposto mais barato do país, eu aumento o imposto. Eu não vou manter isso para aumentar o lucro de vocês. Santa Catarina me acompanhou, na época era o Wilson Kleinobin. Sim. Mas lá não foi o mais barato do Brasil, porque os caras se apropriaram da diminuição do imposto e subiram na bomba. Mas não era o mais caro também, era o 6º mais barato. A hora do Paraná era o mais barato. Então, nós podemos retomar isso tudo, devemos retomar isso tudo. O Vinícius Sanches Pinho quer saber o que o senhor acha do Ciro Gomes. Qual a sua opinião sobre o Ciro? Eu tenho um processo de formação de opinião.
O Ciro tem alterado um pouco o seu discurso, tem sido mal interpretado também, mas vejam bem, se vocês tiverem pela frente um Ciro e um Bolsonaro, perdão, né? Não há o que escolher. Eu gostaria que o Ciro explicitasse mais isso. Ele está fazendo, provavelmente assessorado por marqueteiros, um jogo político. Quero ganhar os votos do PT, mas não quero a mácula dos desvios de recursos públicos do PT. Quero tomar os votos do Alckmin sem ser de direita. É uma confusão um pouco grande. Eu gostaria do Ciro com uma posição clara e firme, mas é um belo quadro, né? Eu não descarto o Ciro Gomes e pessoalmente gosto dele. Mas se me faz uma pergunta a um sujeito que é senador da República, foi governador 3 vezes, eu gostaria de uma coisa mais clara. Mas quando ele diz, não, o Brasil não suporta um governo de esquerda, claro, um governo de esquerda, mas o que é a esquerda? Depende. Eu estou propondo, por exemplo, uma esquerda keynesiana, que é o palatável para o momento, é o que não desestrutura a produção e valoriza o trabalho. O Richard Dean pergunta o que o senhor acha da greve geral que está acontecendo na Argentina hoje, e eu acrescento o seguinte, o senhor acha que seria um instrumento interessante aqui no Brasil, uma greve geral como forma de pressão sobre os golpistas? Eu acho que uma greve geral levaria o Brasil a um pacto, e esse pacto viabilizaria a organização no governo de transição keynesiano, privilegiando o trabalho, privilegiando a empresa nacional. Eu lia hoje num blog, pela manhã, que essa política do petróleo está favorecendo o Trump contra a China e está prejudicando, inclusive, o setor do agronegócio, que está forçando o aumento das tarifas. Como é que eles vão atender os caminhoneiros agora que querem tabelar o frete? Estão ameaçando quando os empresários não podem... tem um manifesto bonito, inclusive, deles, né? Mas será que esse manifesto vai mexer com a base ou são algumas lideranças? É a pergunta que eu faço. Agora, uma paralisação agora põe o país em ordem. Não com os sonhos da nossa juventude, Fernando, mas com uma política madura de crescimento industrial e de respeito ao trabalho. A Ana Rita Beninca Coelho pergunta se o senhor acha que os ministros do Supremo estão sendo chantageados para agir como agem. Eu acho que os ministros do Supremo estão assumindo posições rigorosamente inexplicáveis. Não entendo o que está acontecendo. É a tal hermenêutica livre, interpretação livre. Eles não têm nada a ver com a lei mais. Aliás, não são os ministros do Supremo, o Judiciário e o Ministério Público Brasileiro. A lei não tem sentido nenhum, eles interpretam a lei conforme a sua visão ideológica, programática, a sua tendência partidária. Isso não pode ser assim. É claro que tem que haver uma certa flexibilidade numa lei antiga, porque a sociedade vai mudando, os diversos fatores que influenciam a redação de uma lei se alteram, mas não pode estar ao alvitre do juiz ou ao alvitre do Ministério Público. Aquela prisão do Lula, condução coercitiva, o que é isso? Que espécie de loucura é essa? Não, mas fizemos a condução coercitiva para não fazer a prisão provisória. Não é assim. Prisão provisória pode ser feita, mas tem que ser razão, tem que ter justificada. E a tal condução coercitiva feita junto com a grande mídia é para desmoralizar um sujeito a Globo e acabar acabar com uma Federal. acabar com uma visão programática e ideológica do país e destruir políticos que não pensem como o judiciário pensa. E o nosso judiciário e o Ministério Público pode não ser válida para sua essência, a minha consideração. Mas hoje são neocudenistas que estão à frente disso. E os que não são estão quietos demais para o meu gosto. O senhor deve ter visto a entrevista do ministro Marco Aurélio à televisão portuguesa, e a Elizabeth Santana pergunta se, a partir da declaração dele, o Marco Aurélio diz que a prisão do ex-presidente Lula é absolutamente ilegal, inconstitucional. A Elizabeth Santana quer saber o que o senhor acha dessa declaração do Marco Aurélio. Eu acho perfeita a declaração do Marco Aurélio, que é um ministro corajoso, não é um ministro de esquerda, não é um nacionalista como eu gostaria que fosse, mas é um sujeito sério. E o que ele disse é que a presidente do tribunal está impedindo que essas coisas sejam analisadas pelos demais ministros.
Então, o problema não é esse. Nós temos que analisar essas coisas. Essa hermenêutica interpretada ao sabor de um momento político não está valendo. Bota o tribunal para falar. E se o tribunal contrariar a lei, ele dá base para o Congresso Nacional corrigi-lo. A Magda Queiroz de Mendonça faz uma pergunta que as pessoas estão se fazendo, que eu me faço, e eu não sei responder. Chega um momento que você não tem mais a quem recorrer, porque o judiciário está comprometido com o outro lado. O que fazer, senador? Magda Mendonça está propondo que eu dê uma resposta, tem que ir à rua e começar a revolução. Geralmente quem fala a favor da revolução publicamente é quem jamais vai participar dela. O pelo da dona Magda deve estar salvo disso tudo. Nós temos que levantar a consciência, mexer na estrutura, e o movimento tem que ser começado com uma visão nacionalista, progressista e soberana do Brasil. Eu acho que é o que o momento político nos aconselha. Porque o risco outro é de termos um Macron, ou de termos um Bolsonaro como o captador desse estuário de insatisfações para jogar o Brasil na cesta de lixo da história definitivamente. Porque o Bolsonaro é um quadro mediano. E quando eu falo em mediano, eu falo de medíocre. Mediano é um medíocre. É a mediocridade, é a mediania. Ele não tem condição de encaminhar um governo brasileiro do ponto de vista da organização social, da organização moral, da organização ética. Ele é um rapaz perdido. E eu não vou agredi-lo por isso. O Bolsonaro, como deputado, ele tem um papel lá porque ele representa uma parte da sociedade. Abrir os olhos para o que está acontecendo no país. Mas presidente da República tem a dó, né? Agora, a quantidade de gente dizendo para o senhor ser candidato a presidente e perguntando por que o senhor não é candidato se repete tanto que eu tenho que voltar a perguntar. Há alguma perspectiva, alguma chance, alguma greta, alguma fímbria que permita que o senhor possa... Eu estou isolado no Congresso Nacional, no meu partido. Meu partido aderiu ao governo. Então, o PMDB, como os outros partidos, discutem emendas, nomeações, perderam a perspectiva do Brasil soberano. Eu estou isolado. Eu não estou isolado no ponto de vista eleitoral no Paraná. Estou muito bem no Paraná. Eu tenho consciência de que eu me elegeria facilmente governador pela quarta vez ou deputado. Mas eu já fui 3 vezes. Eu não estou pensando nisso. Estou pensando em fazer uma composição, talvez com o PDT, mas em cima de uma visão programática. É claro que se o PDT me vier com propostas de coalizão com o pessoal que quer vender a Copel, quer vender a Sanepar, quer ferrar trabalhador, daí não dá, fora. Daí temos que procurar outro caminho. Em cima de um programa bem claro, uma composição seria interessante. Eu acho que nós precisamos de um Senado nacionalista, progressista e corajoso e de uma Câmara Federal com iguais qualidades, senão ninguém governa o país. Essa é uma pergunta que eu tenho repetido aqui a praticamente todas as pessoas que têm vindo aqui, porque é uma pergunta que se repete, que já aconteceu aqui, que muitas pessoas se queixam de que os partidos concentram suas energias, seus esforços, e energias pessoais e energias materiais, nos cargos majoritários, sobretudo na presidência da República, sabendo que, se não fizer uma transformação no parlamento, ainda que o senhor, por exemplo, se eleja presidente da República, o senhor vai governar com batedores de carteira iguais aos que estão aí ou piores. Como é que faz isso? Aí é que o Ciro me assusta. De repente ele diz, gostaria que o Steinbrück fosse o meu vice. O Steinbrück é aquele sujeito que numa entrevista na internet disse que a reforma trabalhista era muito boa. Porque nos Estados Unidos, um trabalhador almoçava em 15 minutos. Uma mão ele segurava um sanduíche e com outra operava uma máquina. Meu Deus do céu, me permita o palavrão, que vá a puta que pariu o Steinbrück. Isso é uma aberração, é uma violência rigorosamente inaceitável. Esse cara não pode ser convidado a nada. É isso que me preocupa. Então, o que é? Quero uma aliança com os setores importantes da indústria nacional. Nós temos que ter uma aliança com o povo, com uma proposta clara de desenvolvimento que favoreça o empresário nacional, mas que respeite o trabalho. Esse barbarismo, essa regressão social que nós estamos vivendo é inadmissível. Rigorosamente inadmissível. O Temer imaginava, ele e aqueles apedeutas que formularam a ponte para o futuro,
que eles entregam a terra brasileira para as multinacionais, porque a nossa agricultura já é muito boa, produtividade igual ou superior à dos Estados Unidos. E iam avançar nas reservas florestais, naquela visão bárbara da evolução capitalista e do lucro, e que como a mecanização e a tecnologia desenvolvida sofisticadamente na agricultura desemprega, eles iam liquidar com as garantias trabalhistas e tal como aconteceu na China, na época do investimento americano, viriam investir no Brasil e dar emprego. Emprego para trabalhadores sem sindicato, porque já teriam liquidado os sindicatos, as sem direitos. Ele esqueceu uma coisa, que naquele momento na China isso era uma evolução, porque a China tinha uma relação medieval com os seus trabalhadores. E quem conseguia um emprego garantia o seu almoço e o jantar da sua família. E o emprego era mais importante que qualquer conquista social. Mas nós, no Brasil, acumulamos todos os avanços da sociedade ocidental. A evolução trabalhista, as garantias sociais, e mais os avanços do Getúlio Vargas com a CLT, e mais os avanços muito grandes do período em que o PT esteve no governo, de integração social, aumento do salário mínimo. Nós não vamos regredir, o povo brasileiro não vai aceitar isso. Este é o momento da ruptura. O povo não vai admitir ser escravizado por esses boçais que comandam a narrativa da economia no mundo e no Brasil. Senador, já estão me avisando que a hora está... Ah, mas ainda tem mais gente aqui. Saudades do Requião como governador do meu estado. É o Pedro Decker. Força contra os golpistas, senador. Lula livre. Mr. Songbookman. Será algum dia instalada a CPI das delações premiadas? Olha, eu tenho muita dúvida de ser possível, porque eu não participo de CPI no Congresso, né? Por quê? Geralmente o pessoal que se propõe a fazer CPI, exceções brilhantes, está negociando isso. Um Congresso que vota contra a CLT, que vende petróleo, vai fazer CPI do quê? Cuspir para cima? Praga de urubu, né? Praga de urubu. Senador, eu queria que o senhor encerrasse dando uma palavra para os seus admiradores aqui de São Paulo e do Brasil inteiro, mas sobretudo os aqui de São Paulo, que estamos mais próximos, sobre o que está para vir aí nos próximos meses. Eu acho que nós temos que ir montando a consciência. Eu tenho uma formação de esquerda muito sólida. O primeiro partido socialista do Brasil foi fundado pelo meu bisavô. Ah, é? É um sergipano que estudou na Universidade Jesuítica de Córdoba, na Argentina, um intelectual brasileiro, o único brasileiro citado pelo Darwin nas suas obras, mas era um socialista não comunista, porque na época não havia termo comunista. Não, havia até choques. Era uma leitura pela esquerda, do Bentham, do Adam Smith, do Davi Ricardo, uma leitura pela esquerda disso tudo e uma posição muito clara de valorização do trabalho. A minha formação é essa. Eu acho que a esperança... Eu soube que o senhor foi da PML, no né? começo, né? No começo era a Juc, né? A P do Sim, franguinho, franguinho da Juc. Você conhece aquela história, né, dos franguinhos da Juc? Não. Mas não fica bem contar aqui. Pode, não, aqui não tem censura, não. Deixa para lá. Mas eu acredito que nós temos que melhorar a consciência, mostrar o que acontece. Esta guerra híbrida acontecendo no Brasil mesmo que aconteceu na Ásia, toda a mídia, o pessoal do Ministério Público, o pessoal do Judiciário sendo levado para os Estados Unidos, Harvard, de cursos, e de repente a única maneira de se promover, de conseguir uma bolsa é aderir a estas ideias. Eu fico estupefato, às vezes numa reunião no Senado, o cara diz, mas não tem outra alternativa? Quer dizer, não existiu alternativa alemã, japonesa, norte-americana, não existe nada. É um silêncio provocado por uma narrativa hegemonista e absoluta. 500, quanto é que são, Benedito? O Benedito trabalha comigo. 500, o Benedito, ele inventou um número cabalístico, 329 economistas a serviço da narrativa neoliberal. Que não, Globo News. Da Globo News. É uma mentira absoluta o que eles repetem lá. É uma coisa escandalosa. Agora, nós temos que entender melhor o que está acontecendo. Só o trabalho produz riqueza. Não é? Eu me lembro da minha juventude, um tronco partido caído por um raio na beira de uma estrada é apenas um madeiro abandonado e caído.
Mas quando o homem se debruça sobre ele, com a sua inteligência, o seu trabalho, o transforma num bem útil, ele está produzindo riqueza. É uma mesa, é uma cadeira, é um instrumento agrícola. É o trabalho que faz a transformação. Mas depois vem a mais-valia tecnológica. E a tecnologia é para diminuir a carga horária de trabalho, não é para dispensar trabalhador. Então tem que haver o domínio da fraternidade no processo de desenvolvimento econômico. E viva o Papa Francisco Bergoglio. E viva o Papa Francisco Bergoglio. Temos mais, sim, Nosson Salem, esse deve ser Brimo, Patrício. O Ciro Gomes seria um Macron brasileiro? O quê? O Ciro não, Gomes... eu não disse isso, não. Não disse isso, não. A gente tem que isso. considerar a possibilidade de uma candidatura do Ciro Gomes. Mas eu acho que ele está, no seu merchandise, abrindo muito o esquemão. Está muito pensando na eleição. Agora, veja, se o Ciro ganha uma eleição com essas alianças todas, ele não vai ter um congresso para fazer nada. Vai ser um presidente inútil. Então, eu gostaria de uma coisa mais clara. Eu gosto dele, pessoalmente. Tá bom. Senador, valeu, Fernando. Muito obrigado. O senhor sempre tem alguma coisa importante a dizer. Portanto, se for em São Paulo, será aqui ao vivo. Se não for, avisa que a gente filma o senhor em Brasília ou em Curitiba. Mas queremos tê-lo com mais frequência aqui no Nocaute. Allahu Akbar. Deus é grande. Deus é grande. Que era uma música popular na Síria, depois virou o hino da Síria, e hoje está na mão do El, com o qual nós não temos exatamente nada. E a Salam Aleikum. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Que é mais ou menos a mesma coisa que Aleluia. Né? Exatamente, Aleluia. É salva e Uia é uma das formas de dizer em hebraico o nome de Deus. Muito obrigado a todos e a todas. E voltamos a nos encontrar aqui nos próximos dias para novas entrevistas. Boa tarde, boa noite já para todos. Boa noite, senador. Boa noite. Muito obrigado. E vamos para Brasília. E vamos para Brasília. Daqui a pouquinho. Já daqui vai para lá. Vou para o aeroporto. Defender nossos interesses. Defender o pré-sal, defender os trabalhadores, como sempre. Obrigado, senador. Valeu. Valeu. E vamos contribuir para a imprensa alternativa e independente. Tá bom, tá ótimo. É disso que precisamos.